Lucas, capítulo 9, versículo 23 em diante, diz assim: dizia a todos, olha, a todos, não era só para os 12 discípulos que estavam ali junto, dizia para todos. E quando dizia, é algo que ele não falou só uma vez, aqui foi registrado uma vez, era algo que Jesus costumava falar. E o que ele costumava falar? O que ele dizia? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salva-la-á. Porque aproveita um homem granjar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e as minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Essa palavra é a nossa oração de hoje. Vamos pedir que Deus esteja iluminando e que a gente possa conversar sobre isso. Abra seu coração. Meu Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo venha traduzir essa letra em espírito e vida para mim e para o meu irmão, para a minha irmã que está acompanhando esse momento aí, Senhor, pela internet. Peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente venha ser transformado pela iluminação dessa palavra, para que possamos produzir frutos 30, 60, 100 por um, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos fazer um ponto por ponto aqui, e depois eu faço um fechamento geral. Vamos começar. É necessário. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro item. Tome cada dia sua cruz e siga-me. São 3 requisitos para seguir a Jesus, né? Vir após mim. O vir após mim quer dizer seguir, é lógico, né? A pessoa passa e a pessoa vai atrás. Isso quer dizer vir após mim. Mas tem 3 significados vir após mim. O primeiro significado mais óbvio é seguir, ou seja, ir acompanhando para onde a pessoa está indo. E olha interessante, para onde Jesus está indo? Jesus está indo para a glória, ele é o Senhor da glória. Mas também outra questão é imitar os passos, não é só seguir Jesus, ir por o caminho, mas é imitar o jeito dele andar, o jeito dele não se desviar do caminho, de seguir sempre junto. Então isso também é seguir Jesus. E o terceiro ponto de vir após mim quer dizer passar pelos trajetos que ele passou, não existe atalho. Tem uma canção do PG que eu gosto muito, que diz assim, não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Deus tem preparado para mim. Né? E é necessário, para a gente poder dizer que a gente está seguindo Jesus, passar pelos mesmos caminhos que ele passou. Ele passou, sim, por situações de bênção, de alegria, mas passou por muitas situações de dificuldade, de perseguição, de tentações, passou por sacrifício de si mesmo, né? Quantas coisas que, até assim, é interessante, né? Não sei, na Páscoa a gente costuma ler, logo em seguida, Lucas 22, se não me engano, Jesus agonizando, né? Antes vendo o que ia acontecer com ele, disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não queria sofrer. Jesus não é e nunca foi masoquista e não quer que nós sejamos masoquistas, que a gente gosta de sofrer. Jesus não passou pela cruz, não foi abandonado pelos seus discípulos, traído pelos seus discípulos, entregue à morte, açoitado, morto, porque ele gostava, porque ele quis. Olha que coisa bonita, eu gosto disso. Nunca foi. Ele não queria passar por isso, mas ele teve que colocar a sua vontade, a vontade da sua carne, a sua vontade própria, abaixo da missão que o Pai estava dando a ele. E é isso que a gente precisa entender, né? Seguir Jesus não é ter uma camiseta escrito eu sigo Jesus, né? 100% Jesus. Ou não é simplesmente dizer eu sou cristão. Ou não é simplesmente participar eventualmente de uma agremiação religiosa. Seguir Jesus é imitar os passos deles, ou seja, o jeito que ele tinha de lidar com as situações, caminhar por onde ele caminhou, ou seja, não se afastar da dor, não se afastar da perseguição, não achar que Deus vai retirar o mal-estar o tempo todo. A gente precisa passar por isso, para poder, aí sim,
chegar aonde ele está, que é na glória. Isso é vir após mim. E daí ele fala o seguinte: quem quer vir após mim, começa, negue-se a si mesmo. Hoje em dia, eu creio que essa palavra é a palavra mais dura para a nossa época. Porque houve um tempo que não era tão dura essa palavra. Houve um tempo em que os cristãos entendiam o conceito. No tempo dos nossos pais na fé, no tempo dos nossos avós na fé, essa palavra não era tão revoltante como tem sido hoje, porque o povo tem se tornado, a cultura à nossa volta tem se tornado muitas vezes egocêntrica, egoísta, narcisista, ou seja, então as pessoas não querem negar a si mesmo. Elas querem dizer, eu sou assim, esse é meu jeito, se Deus me quer, vai querer do jeito que eu sou. Deus te fez de uma maneira, e a Bíblia explica isso. Por causa das nossas más escolhas, a gente se afastou do propósito de Deus. Agora, a gente precisa abrir mão desses nossos propósitos próprios. Ah, mas a minha ideologia política diz que eu devo pensar assim. Mas se isso contraria a palavra de Deus, tu renuncia à ideologia política. Ah, mas eu me sinto mais confortável me comportando dessa maneira. Mas se a palavra de Deus diz que essa teu forma de comportamento é pecaminoso, tu precisa lutar contra a carne e abandonar esse jeito pecaminoso. Isso é negar a si mesmo. Ah, mas o sonho da minha vida é tal coisa. Mas se esse sonho contraria os propósitos de Deus para a missão que ele te tem, eu já vou falar sobre missão, tu tem que abrir mão disso. Isso é negar a si mesmo. Ah, mas eu nasci assim. Bom, então negue-se a si mesmo. Mas minha família sempre fez assim. Negue-se a si mesmo. Mas na religião que eu sigo, isso está certo. Mas se a religião que tu segue está fora do que a palavra de Deus diz, para te seguir Jesus, para te chegar onde Jesus está, tu vai ter que negar a si mesmo. Isso é negar a si mesmo. E hoje em dia é muito difícil, porque há um tempo atrás as pessoas entendiam. Não que não doesse, não que não fosse difícil, mas não era tão revoltante. As pessoas entendiam. Ah, não, faz sentido. Hoje alguém que confronta o narcisismo, um pastor, um pregador, um missionário evangelista, um pregador, né, alguém que está compartilhando a palavra de Deus, que confronta o narcisismo, que confronta o egoísmo, que confronta as opiniões próprias, essa pessoa é abandonada, ela é perseguida. As pessoas preferem continuar seguindo a si mesmas, continuar o seu próprio jeito, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, como se sente mais confortável, do que a salvação. E os nossos pais, nossos avós, eu creio que eles não eram tão tolos quanto nós. Não era um problema tão sério assim para eles. Era doloroso abrir mão, sempre é doloroso abrir mão de si mesmo. Mas hoje a cultura toda, a sociedade toda diz, siga o teu coração, enquanto a palavra de Deus ensina que nosso coração é enganoso, perverso e nos levará à perdição. Nós não devemos seguir nosso coração. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Nós não devemos seguir o meu conforto, a minha opinião própria. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Nós não devemos seguir as orientações doutrinárias, ideológicas do meu partido político. A gente deve seguir a palavra de Deus. Isso é negar a si mesmo. Ah, mas eu gosto. Mas é pecado, então não faça. Ah, mas para mim é melhor. Mas todo mundo faz. Os que estão fazendo isso, a palavra diz que elas estão se condenando a si mesmas. Então, isso é negar a si mesmo. Outra coisa, negar a si mesmo nem sempre é só negar o pecado. As pessoas pensam, tá, tudo bem, então vou negar o pecado. Não, mas tem coisas que a gente nega. E o apóstolo Paulo bem diz isso, ele vai dizer, tudo me é lícito, ou seja, me é permitido, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então existem coisas que eu preciso abrir mão. Mesmo que, mas não é pecado, mas me faz mal. Faz mal para mim, eu como pessoa. Eu preciso entender que aquilo está me afastando de Deus. É errado, é pecado, sei lá, frequentar um determinado tipo de ambiente? Não necessariamente, mas para a gente pode ser um desvio. Então a gente deve evitar. É um pecado a gente sentar numa determinada roda para conversar sobre determinado assunto? Não necessariamente, mas pode ser que para nós, para mim ou para ti,
tal assunto seja prejudicial e nos afasta de Deus, então a gente renuncia. Isso é negar-se a si mesmo. E aqui Jesus diz assim, negar a si mesmo. A cada dia tomar a sua cruz. O que é a cruz? O que era a cruz para Jesus? Porque cruz, Jesus falou no século I isso. E no século I a cruz era o tipo de flagelo, é o tipo de condenação mais humilhante, mais violenta possível, era a crucificação. Então, quando Jesus falou, toma sua cruz todos os dias, as pessoas devem ter ficado espantadas, devem ter ficado assustadas, mas Jesus tinha acabado de falar que ele ia ser crucificado. Uns versículos antes, leiam um pouquinho antes. Jesus está falando assim, olha, botem isso, escutem, gente, botem isso na cabeça, eu vou ser condenado. Né? E logo em seguida ele diz, cada um deve tomar a sua cruz. O que é a cruz? É o chamado, é uma responsabilidade. Jesus estava a poucas horas de ser crucificado, estava lá no jardim de Getsemane, estava suando sangue, pedindo, Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero ser crucificado, eu não quero que os meus discípulos que eu tenho convivido durante 3 anos simplesmente me abandonem. Eu não quero que aquele meu amigo que comeu comigo na mesa tenha me vendido. Eu não quero ser chicoteado, eu não quero ser perfurado por espinho, eu não quero ser pendurado numa cruz e me esvair em sangue, eu não quero ser lá morrendo enquanto as pessoas caçoam de mim, zombam de mim, eu não quero nada disso. Mas daí Jesus lembrou que ele tinha uma responsabilidade e pensou, eu imagino, né? Mas, se for para salvar aquela pessoa que vai estar escutando uma pregação através da internet no dia 11 de janeiro lá de 2026, então eu faço a tua vontade. Ele não fugiu da responsabilidade, não era uma responsabilidade que ele queria. Tomar a sua cruz todos os dias é saber que às vezes, a missão que Deus tem para ti é agradável, tem momentos de alegria, tem momentos de vitória, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas às vezes é penosa. Tu não pode escolher a parte da missão que tu quer. Eu quero só a alegria da missão. Eu quero só as bênçãos da missão. Eu quero só o maná. Eu quero só as codornizes. Não, eu preciso encarar o caminho pelo deserto. Eu preciso. Eu quero só a água transformada em vinho, mas eu preciso também passar no deserto, em jejum, no sol rachante. Olha só, isso que é tu entender que ser cristão, primeiro, ser cristão é negar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz quer dizer, ser cristão é responsabilidade. Tu tem uma responsabilidade. Não existe cristão irresponsável. Se for irresponsável, se não tiver compromisso, simplesmente não é cristão, porque não está no caminho de Jesus. O caminho de Jesus é um caminho de responsabilidade. A tua responsabilidade pode ser bem simples, tipo, a tua presença na igreja que tu congrega, a tua presença no meio dos teus irmãos, anima as pessoas. É uma responsabilidade. Mas hoje eu não estou com vontade de ir no culto. Mas tu não vai só porque tu vai ser abençoado, se tu for, com toda certeza. Mas tu vai porque tu tem um compromisso de testemunhar a tua presença lá para que teu irmão não desanime. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Responsabilidade é assumir a tua cruz, é a tua responsabilidade com o Evangelho. E Jesus disse, tome a tua cruz todo dia. Ou seja, sempre. Né? Hoje, dia 12 de janeiro, tu assume a responsabilidade de tomar a tua cruz hoje. Amanhã, dia 12 de janeiro, tu vai assumir a responsabilidade de novo. E dia 13 de novo. E assim até quando Jesus voltar. Isso é ser cristão. Vou falar de novo. Cristão que não nega a si mesmo não é cristão. Cristão que vive pelas próprias opiniões, que vive pela opinião da ideologia que faz parte, não é cristão. Cristão nega a si mesmo. Cristão que vive só pela sua vontade, pelo seu desejo, não é cristão. Cristão que não assume responsabilidade com Deus, que não assume sua cruz, não é cristão. Porque o cristão carrega a sua cruz todo
Ou seja, o cristão assume sua responsabilidade todo dia. Então não tem por que ter medo da responsabilidade que Deus tem para ti, porque Jesus avisou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que o fardo que Jesus tem para te carregar é um fardo leve. A cruz que Deus tem para ti é algo que tu pode fazer. Jesus não vai cobrar algo que tu não pode fazer. Só que tu não pode ser, como diz Deus a Josué, né, seja forte e corajoso. Tu não podes ter medo de assumir a responsabilidade. Tu não podes se negar a assumir uma responsabilidade. Assuma. Isso é ser cristão. E por último, ser cristão é seguir a Jesus. É passar por onde ele passou. É saber que sim, nessa vida a gente vai ter milagres, a gente vai presenciar milagres, a gente vai ver maravilhas de Deus, a gente vai ter momentos de comunhão maravilhosa, mas a gente vai passar também por momentos de perseguição. A gente vai passar, assim, por momentos de provação. A gente vai passar, assim, por momentos de ataque do inimigo sobre nossas vidas. A gente vai passar por momentos em que amigos queridos vão se afastar de nós porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Vai ter momentos que amigos queridos vão nos trair. Mas isso é caminho que Jesus passou. Isso é seguir Jesus. Né? Ser cristão é negar-se a si mesmo. Ou seja, renunciar àquilo particular teu que te atrapalha de ter uma vida com Cristo. Número 2, é assumir responsabilidades, é tomar sua cruz. Responsabilidade de participar do corpo de Cristo. Responsabilidade de testemunhar do amor de Cristo para as pessoas. Responsabilidade de ter um encontro com Cristo diário. Falando nisso, abrindo parênteses, o que vocês estão achando do nosso devocional de 1 minuto? É só 1 minuto. Mas não é o devocional que eu mando de 1 minuto. Mas o teu devocional tem que ser mais. Né? Desse 1 minuto, tu pode transformar em tranquilamente 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, né, se tu quiseres. Então, isso é também responsabilidade. Responsabilidade de ler a Bíblia, de orar e de participar do corpo de Cristo, de participar da igreja. É nossa responsabilidade. E seguir Jesus. Ir pelo mesmo caminho. Não existe atalhos. Não dá para escolher qual é a parte da missão que eu vou fazer. E não, Jesus, a parte de pregar a palavra e ser o evangelista, de ganhar a alma das nações e tal, e ser conhecido, e as pessoas abraçarem e pedir oração para mim, essa eu quero. Mas a parte de, muitas vezes, ser acusado, muitas vezes ser abandonado, muitas vezes ser perseguido, de passar necessidades, essa parte eu não quero. Não dá. Jesus passou por tudo isso. E ele disse, quem fala que na vida do cristão é só bênção, é só glória, é só alegria, é um mentiroso. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas mesmo na aflição, a gente procura ter bom ânimo, porque sabe que Jesus venceu por nós. Jesus venceu já. Então só segue o caminho dele, vai por ele. Jesus venceu, tu seguindo pelo caminho dele, tu também vai vencer. Pode demorar. O ministério de Jesus não foi 3 anos. O ministério de Jesus foi 33 anos. Ele, desde criança, ele estava ali lutando contra o pecado que assediava. Sabe? Não é que Jesus ministrou 3 anos e partiu. Não. E foi crucificado, morreu e depois ressuscitou. Não. Foram 33 anos. 33 anos. Os evangelhos falam basicamente só dos últimos 3. Mas foram 33 anos de ministério do Senhor Jesus. Demora. Ministério é uma coisa que demora. Pode ser que tu estejas há 10 anos passando por dificuldade, por 20 anos passando por dificuldade, até por 30 anos passando por dificuldade, até por mais, por 50 anos passando por dificuldade. Mas Jesus disse que as obras que nós faríamos eram maior que a dele, porque ele ia para o Pai, ele não ia ter mais tempo de fazer as obras. Então pode ser que as nossas lutas sejam mais do que 33 anos, porque Deus está nos dando oportunidade de mais tempo que Jesus teve. Mas não é para a gente fugir do discipulado, não é para fugir do caminhar com Cristo, não é para fugir desse relacionamento com Cristo que é real. Eu sou psicólogo, já dei um monte de palestra, falo sobre Lacan, falo sobre Freud, e são todas pessoas que já morreram. E eu não tenho muito, assim, eu tenho compromisso com as coisas que eles escreveram, né? Não posso falar bobagem para não ser como é que uma desonestidade intelectual, né? Então eu tenho que ser fiel ao que esses autores falaram, mas eles não vão cobrar de mim se eu interpretar de um jeito diferente.
No entanto, meu querido, Jesus está vivo. E tudo que eu estou falando agora, ele está ouvindo. Não é só tu que está ouvindo, ele está ouvindo também. E qualquer palavra torpe que sair da minha boca, ele vai cobrar de mim. Ser cristão é entender que Cristo está vivo. Que a tua comunhão com ele não é uma comunhão ideológica ou teórica. É uma comunhão real com alguém que existe, está vivo e te acompanha. E para isso, para que tu possa viver como cristão de fato, Jesus te convida a abrir mão de si mesmo, das partes que te atrapalham de seguir Jesus, de assumir responsabilidade. Hoje é outra coisa que as pessoas não querem, né? Até eles gostam da palavra, gostam de louvor, gostam do ambiente da igreja, mas assumir responsabilidade não. Né? Assumir responsabilidade não. Então se tornam até consumidores religiosos. O que é consumidor religioso? Tem aquela igreja que está prontinha, aquela igreja que tem 3, 4 ministérios de louvor, que tem um templo bonito, que tem não sei o quê. Tu chega lá, assiste a palestra bíblica, escuta um show gospel e sai alimentando a tua carne achando que está salvo, mas sem responsabilidade nenhuma, sem compromisso nenhum. Né? Então, assim, tomar a cruz é ajudar a construir a igreja. O que tu tá? Então, tu chega numa igreja pronta, o que tu tem para contribuir? Não tem muito. Né? Aquela igreja já está pronta. Então, mas se tu quer contribuir, faça parte de uma igreja. Veja na tua localidade qual é o lugar que a palavra de Deus está precisando de ajuda. Pode ser mesmo da mesma denominação em que tu está, mas seja a denominação assim, em vez de ir no lugar onde já está tudo pronto, vai lá naquela congregaçãozinha que está quase fechando e lá tu vai exercer teus dons. Pensa nisso. Isso é assumir responsabilidade. Isso é tomar a sua cruz. E Jesus vai dizer assim, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta tu... não, eu não quero isso, então... não, peraí, eu gosto de Jesus, eu sou crente. Só um lembrete, até o diabo é crente, tá? Ser crente não salva. Ser crente não salva. Acreditar em Jesus não salva. O diabo também acredita. E ele está condenado e não tem volta. Né? Crer, a fé é mais do que crer. A fé é viver pelo que crê. Se tu não vive de acordo com aquilo que tu crê, tu não está salvo. O diabo crê que Jesus existe, crê em Deus, mais do que nós. Só que ele decidiu viver fora daquilo que ele crê. Decidiu desobedecer a Deus. Decidiu abandonar sua cruz. Decidiu não negar a si mesmo, mas acolher a si mesmo e dizer, eu sou assim mesmo, é assim que eu gosto de ser. Isso que aconteceu com o diabo. E as pessoas, quando apenas creem em Jesus, mas não seguem, elas também não estão salvas. Então, pense nisso. Pense nisso. O que adianta tu ganhar todo o dinheiro do mundo? Não, agora eu não posso me comprometer com a igreja porque eu estou trabalhando. Coloque a palavra de Deus, coloque a obra de Deus na tua agenda e não tire. Porque o que adianta tu ganhar um salário a mais? O que adianta tu ganhar um ganho a mais? O que adianta tu ganhar um conforto a mais? O que adianta tu alimentar a tua alma com coisas do mundo e ao fechar os olhos tu se assustar de não estar na presença de Deus mais? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. E eu quero convidar vocês que estão aqui na região de Condor, Panambi, aqui em volta, que quiserem um dia fazer uma visita, vocês vão encontrar aqui um lugar bem simples. Não tem parede preta, não tem luz piscando, não tem show pirotécnico, não. Mas tem a palavra de Deus, tem o louvor ao Senhor e tem os braços abertos para te acolher, para a gente junto fazer essa caminhada. Porque é mais fácil, por isso que Jesus deixou a igreja. Jesus deixou a igreja porque sabia que é difícil negar a si mesmo. Mas é mais fácil negar a si mesmo quando a gente vê que tem outros irmãos no mesmo propósito. Jesus sabia que era difícil assumir responsabilidade. Então ele deixou a igreja, para que a gente junto assumisse responsabilidade. Então a gente carrega as cruzes juntos, né?
Jesus sabia que era difícil caminhar nesse mundo seguindo os passos dele. Por isso ele deixou a igreja para caminhar junto, para a gente não se sentir tão mal na hora que a gente for perseguido, maltratado, passar por dificuldades. A gente tem em quem apoiar. E eu quero dizer assim, então aqui não tem telão, não tem jogo de luz, não tem nada, mas é uma igreja, porque é um grupo, um ambiente que quer seguir Jesus. E tu é sempre bem-vindo. Amém? Mas pense nisso. Cristão nega a si mesmo. Cristão assume responsabilidade. Cristão não desvia do caminho, segue o caminho exato como Jesus seguiu. E assim o cristão chegará na glória. Amém? Meu Senhor e meu Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja confirmando essa palavra. Pai amado, nos ajuda a abrir mão, Senhor meu Deus, de granjear o mundo todo. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a abrir mão daquilo que nos afasta, de pensamentos, opiniões, ideologias, doutrinas, estilo de vida, confortos que nos afastam de Ti, que a gente possa abrir mão disso, Senhor meu Deus, para que a gente possa assumir uma responsabilidade contigo, uma responsabilidade com a Tua obra e trilhar o caminho sem se desviar. O caminho, sim, de ver bênçãos, de ver milagres, de ver alegrias, de ter momentos de comunhão, mas que faz parte do caminho a aflição, a dúvida, a perseguição, a luta. Faz parte do caminho. Que a gente não se desvie, Senhor meu Deus, que a gente possa dizer, Senhor, ainda que eu não queira esse cálice, cumpra-se em mim a Tua palavra. Que a gente possa seguir Jesus, Senhor, e tendo vencido as aflições como Ele venceu para nós, possamos chegar um dia e dissermos aos pés de Jesus, chegamos, Senhor, chegamos porque seguimos o que Tu nos orientaste a fazer, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e Te seguimos, e agora estamos aqui na glória contigo. Que a gente possa ter essa imagem sempre nas nossas mentes, guiando cada passo, em nome de Jesus. Amém. Virá por mim, negue a si mesmo. Quem quiser virá após mim, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo. Quem ganhar a própria vida, em mim irá perdê-la. Quem perder sua vida por amor de mim, na glória vencerá. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo.